Boa noite a todos que nos acompanham através do podcast CESREI. Hoje nós estamos recebendo aqui conosco Tiago Torrani. E eu sou Robson Viana, estou juntamente com as alunas do 4º período de Publicidade e Propaganda. Eduarda Freire. Lorena Soares. E Tiago, você que é formado em Publicidade e Propaganda, né? Tem mais de 7 anos de experiência no mercado publicitário. Tem sua jornada profissional marcada por participações, né, em campanhas políticas, colaborações no maior São João do mundo aqui na cidade de Campina Grande e em projetos em diversas agências de renome na cidade. Está comprometido em impulsionar marcas, causas e ideias através da magia da publicidade, deixando sua marca no mundo através de campanhas, VTs comercial e estratégia para as redes sociais que você desenvolve. Gostaria de saber quem é Tiago. Primeiramente, agradecer a todos pelo convite, pelo podcast. A faculdade em si, os alunos, é sempre bom, né, voltar aqui, ver carinhas novas de onde estive também, né, nas mesmas cadeiras, e poder contribuir um pouco do que eu vivi durante esses 7 anos e um pouco antes também, que a minha trajetória dentro da publicidade em si aconteceu antes de realmente eu entrar na faculdade, né? A formação em si foi, entre aspas, apenas uma formação, mas que eu tinha essa vivência já um pouquinho antes, desde a época de escola, porém eu não levava aquilo como uma profissão. Então, o Tiago hoje, ele vive algo que sonhou na época que eu tinha os meus 14, 15 anos de idade, e hoje com 29 anos está progredindo gradativamente, mas que foi algo construído, né, eu digo, há 10, 13, 14 anos atrás. Então, desde a época de escola, que, como eu falei, todo o trabalho que era desenvolvido, eu sempre puxava nessa área de vídeos, por incrível que pareça, e só que, como eu falei, eu não levava como profissão, não levava como enxergava, você é um publicitário, vou criar uma minha produtora, vou criar uma empresa. Não focava, não pensava nisso, mas que tudo caminhava para que isso acontecesse. Tiago, você falou que você já tem essa vivência antes de vir para a faculdade, e eu queria saber um pouquinho como a formação em si, na área de publicidade e propaganda, impactou para o seu crescimento e como isso ainda se aplica no seu dia a dia. Perfeito. Em tudo, eu digo a todo mundo que tudo que eu fiz na minha vida, parece que meu ponto de partida foi desde os meus 15 anos de idade. Então, como falei, desde a vivência da escola, tudo que eu fazia da escola era puxado para isso. Pós-escola, o que é que veio na minha mente? Eu sempre quis fazer algo em relação à comunicação. Então, seja jornalismo, seja publicidade, mas publicidade nunca esteve na minha primeira prateleira, aliás, para publicidade. E aí, assim que eu saí da escola, na época, eu fiz um curso, na época do Senai, de 1 ano e meio, em administração. Mas por quê? Porque foi o que deu para fazer na época, meu irmão trabalhava lá na época, e eu fiz ali como um passatempo. Porém, eu estudava, eu tirava boas notas tranquilo, sempre fui muito focado nas coisas que eu sempre fiz, mas era o que dava para fazer na época, né? E, posteriormente, fiz o Enem, né, novamente, e eu fazia o curso de espanhol, porém, teve uma greve, na verdade, teve uma greve no período, e o amigo meu que me trouxe para cá, o próprio Vitor, né, que trabalhou, que hoje é professor de vocês, ele que me trouxe para cá. Então, graças a ele que eu vim para cá. Então, respondendo agora a sua pergunta. Hoje, tudo eu faço. Hoje, minha empresa, eu coloco muitas coisas em práticas da época da administração. Da época do curso de administração, que foi o que sobrou, foi o que deu naquele ano, para não ficar, entre aspas, sem fazer nada naquele período, eu fiz aquele curso. Mas hoje eu coloco muitas coisas em prática. Na publicidade, muitas coisas realmente eu coloco em prática. A gente sabe que a teoria... A prática, realmente, a gente aprende muito mais do que a teoria. Isso é algo que a gente, como é que eu posso dizer, que é inigualável, né? De que a prática, sem dúvida, é muito, muito superior à teoria. Mas de que aqui, tanta convivência das pessoas,
como os trabalhos, principalmente os trabalhos, que foi a partir do quarto período, que eu acho que é onde vocês estão, foi onde eu me descobri como videomaker. Opa, isso aqui dá para ser com profissional. Eu senti o tesão pela primeira vez em algo que hoje sustenta a minha família no quarto período da faculdade. Então, fui no trabalho, o professor pediu para fazer um trabalho criativo na parte de audiovisual, e aí meu grupo era o grupo, como se diz, do fundão, mas sempre fui daquele de puxar a liderança para tudo nos trabalhos. Então eu disse, calma, eu busco o tema, vou fazer o roteiro, vou fazer a gravação e a edição do material, deixem comigo, calma aí. E aí eu martelei, consegui fazer tudo isso, não ficou uma coisa linda, mas que o próprio professor disse, dá para você seguir esse caminho. Então foi quando eu realmente me descobri. E muitas coisas eu coloco em prática, principalmente nas matérias que eu menos gostava. Coloco muita coisa em prática hoje em dia, mas isso vai de acordo com o que é que vocês querem para o futuro. Você quer ter empresa, quer ser um freela, o que é que vocês querem? Dentro da publicidade tem muitos caminhos que dá para fazer. Então, qual que vocês querem percorrer? E aí, essa resposta que vocês vão ter, que é que vocês vão se aprofundar mais em algumas matérias, em alguns estudos a mais. Então, escola, administração que eu fiz e a publicidade, tudo isso hoje, com meus 29 anos, eu coloco tudo em prática no meu dia a dia. Tudo. Tiago, você falou que hoje a produção de vídeo é a sua principal renda. Sim. Você é casado, tem filho. E eu sei que às vezes é cansativo se dividir entre o trabalho e a família. Como você lida com isso? Boa pergunta, e nem eu sei responder essa. A gente busca motivação hoje, diariamente, para tudo na vida. Então, desde eu acordar, de ver a sua filha lá lhe acordando, sua esposa, você tem uma motivação de, opa, eu estou fazendo tudo que hoje eu digo, tudo hoje que eu faço na minha profissão é pela minha família. Hoje não é nada por mim, basicamente. Hoje eu realizei meu sonho em ter a minha empresa, então meu sonho foi realizado. Então, agora é manter esse meu sonho para realizar o sonho da minha família. Então, graças a esse meu sonho realizado, a gente já fez viagens que a gente sempre quis, tem outros sonhos a serem realizados. Então, sem dúvida, eu digo que hoje a minha família é o que me motiva a tudo que eu faço. É fato, sem dúvidas. Tiago, muitas pessoas acham, né, que o audiovisual é somente gravar e editar. Mas existe todo um processo, né, por trás, né? Como você descreveria a rotina de uma produção completa? Bem extensa, né? Precisa de muitas mãos. Por isso que hoje é muito importante a gente ter esse vínculo, esse contato com as pessoas que a gente tem em nossa volta. Porque hoje eu tenho uma lista, algumas pessoas que eu posso contar, que eu digo de um motion, de um roteirista, de um editor, de um câmera, enfim, tem muitas pessoas que eu tenho por trás, que a gente chama de um hub, né? Tem um pouquinho de especialistas por trás, que isso faz agregar. Ninguém faz nada sozinho hoje. Ninguém faz. E hoje eu digo até o próprio IA agrega valor em tudo que eu faço. Né? Dentro até de fazer contrato. Claro que o IA me ajuda a fazer um contrato e eu mando para um advogado para dizer, e aí, tá certo? Tá tudo, precisa alterar alguma coisa? De fazer um roteiro e eu mandar para alguém e dizer, ei, vê se precisa fazer mais alguma coisa aqui. Principalmente a gente que é voltado da área de publicidade, a gente tem um olhar muito mais publicitário do que, por exemplo, não é falando mal, mas já entrando em polêmica, eu amo polêmicas, enfim. Pessoas hoje que estão entrando em nossa área publicitária, que são da área de jornalismo. Eles são ótimos em textos. Mas a gente, nós, publicitários, somos melhores em olhar publicitários, em vendas. Então, é uma polêmica que eu entro aí, que eu vejo muito. Tem muita gente de jornalismo entrando em nossa área, fazendo roteiros e tudo mais. São perfeitos em roteiros. Mas será que são bons o suficiente como a gente na questão de vendas e publicidade? De saber o caminho de brand, de reconhecimento nas redes sociais, da marca em si. Tem essa vertente. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Fala a tua pergunta de novo. Eu viajei e voltei agora. Sobre o audiovisual, né? Gravar e editar. Sim. É isso, como eu falei. Eu preciso de uma equipe para tudo que eu faço. Hoje ainda não tenho uma equipe que eu sonho em ter. Essa semana eu estava falando com uma pessoa que trabalha comigo, lá fixo,
que eu disse, eu não aguento mais estar fazendo várias funções ao mesmo tempo, porque no tempo que eu estou aqui tendo uma reunião com um cliente, eu tenho mais 3 clientes cobrando uma edição de material. E aí eu me divido em várias funções, por mais que eu tenha outras pessoas, para poder dizer, me folgar um pouco, mas ainda tem algumas outras coisas que ainda tenho que estar lá presente. De reuniões com clientes, de mostrar resultados para os clientes, de reedições dos materiais. Então, a equipe tem outra resposta não. E hoje, assim, qual parte você sente mais dificuldade? Na questão, assim, de criação, nessa questão do atendimento direto com o cliente, né? Ou da produção em si? Eu digo mais a questão do nosso mercado. De clientes em si, eu acho que é a parte mais difícil que hoje a gente vivencia. Porque chegam os clientes para vocês, mas a maioria das vezes chegam os clientes sem saber o que querem. Como, por exemplo, chegar o cliente e Tiago, eu necessito de um vídeo institucional para poder criar mais visibilidade e ter mais vendas. Porém, a gente sabe que com um vídeo institucional só um não vai ser o suficiente para atingir o resultado. Por isso que eu, em toda conversação com o cliente, o primeiro contato que eu tenho com o cliente, eu pergunto, o que é resultado para você? O que é que você quer no resultado que você busca? Você quer o quê? Visibilidade? Reconhecimento? Vendas? Então vamos fazer um processo aqui. Porque com esse vídeo aqui você não vai conseguir atingir tudo, não. É um processo. Então, hoje, o cliente que eu digo é essa parte educacional, que a gente tem que educar um pouco do mercado, explicar às pessoas que não é só com isso que ele vai atingir o resultado que ele busca. E, ao mesmo tempo, tem a questão do nosso próprio mercado, falando dos nossos concorrentes, que, infelizmente, quando dizem, o mercado está muito ruim, o mercado está embaixo, está saturado, estão pagando pouco. Mas, infelizmente, nós mesmos, os concorrentes em si, que, infelizmente, puxam para baixo. Totalmente. Então, a parte mais difícil que hoje eu vivencio é mais essa questão. Porque nem todos têm essa mesma habilidade, não digo habilidade, mas esse processo, na verdade, que eu normalmente eu coloco, de o cliente chegar, pedir Tiago, eu preciso de um orçamento para esse vídeo. Não, calma, vamos fazer uma reunião normal, rápido, meia hora, 10 minutos, preciso ter um contato com você para entender o que é que você quer. Então, é esse tempo que eu gero, de identificar quem é a pessoa, explico quem eu sou, o que eu faço, e aí depois eu mostro o meu valor, na questão orçamentária. Então, hoje eu digo que 86% dos clientes que realmente me contratam é pela questão do que eu já entrego, mas que eu digo que 90% dos clientes que me buscam é pelo valor, porque chegam com a questão de, fulano cobra X. Então, o meu persona que eu montei dos clientes que eu quero para ter para minha empresa, quando chega com eu quero fulano cobra tanto, então você não está aqui me contratando vocês pelo que você entrega, e sim pelo que se você for mais barato. Então, para mim, isso não é um cliente que eu atualmente não busco, eu não quero. É muito mais, por isso que eu estou falando sempre, cliente. Mas educar, é ter paciência que dá certo. Tiago, a gente sabe que uma hora ou outra surge um imprevisto, erra em algo, enfim. Qual a maior lição que você aprendeu com um erro? Teve várias. Nossa. Até hoje eu erro. Mas é não se comportar como uma empresa. Porque não se comportar como adulto, como empresa. Minhas maiores falhas, sem dúvidas, foi se comportar como menino, literalmente. O que é se comportar como menino? Da maneira que você fala, da maneira que você se veste. Você não vai conseguir atingir um público se você se vestir com um boné para trás, com chinelo e bermuda, por exemplo. Então, por muito tempo, eu quis atingir aquele público, mas se vestia como menino, se comportava como menino, se vestia como menino, falava como menino. Então, eu não vou conseguir jamais atender aquele público que eu quero. Então, hoje, sem dúvidas, e eu digo, o mercado hoje peca muito nessa questão. Não é claro, você está sempre na beca, na gravata, tudo mais o tempo inteiro. Não. Mas é como minha mãe sempre falava, é saber chegar e sair do local. E você falar assim, se posicionar bem. Que hoje está bem na moda essa palavra, né? Posicionamento digital. Que hoje em dia, para mim,
o que praticam não é o que é real, a palavra certa do posicionamento digital. Que hoje em dia, posicionamento digital que transforma você criar conteúdos para o seu Instagram e acabou. Não foi. Mas não é isso. Eu estou fazendo aí do meu posicionamento digital desde início do ano passado. Então, faz mais de um ano que eu estou fazendo o que a gente chama de branding. É colocar valor em sua marca. Isso, para mim, é posicionamento digital. É investir na sua marca. É você mensalmente investir em tráfego pago no Instagram, no Google. É você estar presente em feiras, tentar fazer palestras. Isso é branding. Isso é posicionamento digital. Literalmente. Quem lhe buscar lá em São Paulo, bota no Google. Se botar o nome da sua empresa ou seu nome hoje em dia no Google, quem vai ser os primeiros que aparecem? Vai ser vocês? Se botar o nome Videomaker Campina Grande lá no Google, quem vai ser o primeiro que aparece? Sou eu. Fotógrafo em Campina Grande, vai ser o primeiro. Eu estou entre lá, tem entre os primeiros. Estúdio fotográfico em Campina Grande, vai ser o primeiro. Vou estar entre lá, os primeiros. Por quê? Isso é branding, isso é posicionamento digital. Mas que todo mundo acha que posicionamento digital é apenas conteúdos no Instagram, mas não é isso. É o erro, é o que pecam. Eu acho que eu respondi, mas eu entrei em outras coisas também, mas que eu respondi. Tiago, estudando sobre você, a gente também viu a sua habilidade com o drone. E trabalhar com o mesmo exige técnica e criatividade. Né? Como você enxerga essa ferramenta no mercado atual? É a cereja do bolo, Rodrigo. É o que dá o tchan nos vídeos. Mas não foi fácil não, viu? Esse de saber manusear em drone, essas coisas, não foi fácil. De verdade mesmo. Sempre me solicitaram o drone. E eu sempre terceirizei. Sempre tive a oportunidade de, Tiago, pega aqui o drone. Não, quero não. Eu quero arriscar quando eu tiver o meu. Que aí eu pode quebrar, a responsabilidade é 100% minha. Mas chegou uma hora que eu disse, não, vou ter que perder esse medo. Eu preciso. Porque, como eu falei, é a cereja do bolo. É o que dá o tchan naquele vídeo. Do nada, você está aqui assistindo o vídeo, tem um drone, já encanta. E hoje o mercado pede muito. Então, acho que respondendo, realmente é aquele toquezinho. Nada exagerado, mas também você sabe, tem que saber colocar na hora e no momento certo. Você falou um pouquinho sobre esse posicionamento, né? E eu queria saber o que você acha que te diferencia hoje no mercado. O meu lado de arriscar. Eu arrisco muito nas coisas. E, por exemplo, o que hoje eu tenho um resultado, e eu não digo que o resultado ainda não me agrada, não é o suficiente. Mas os frutos que eu estou colhendo hoje é graças à coisa que eu fiz, que eu comecei há um ano atrás. De quê? Criar minha marca, não o nome, mas criar a marca do logotipo, de ter minhas camisas, de se profissionalizar. E investir nesse lado, como eu falei, fiz o site, impulsionei em tráfego pago do Google, de Instagram, de YouTube, de tudo. E isso foi um risco, porque eu não colhei frutos no início, foi só custo, né? Literalmente custo. Mas hoje em dia chegaram já realmente empresas gigantescas como PicPay, Guaranaquite, TV Record, muitas outras empresas grandes que vieram através disso. E há um ponto bem interessante para vocês que estão no meio, tem muitas coisas que chegam no seu WhatsApp e você não sabe de onde veio. Eu, mensalmente, eu gosto muito de fazer isso. Estou colocando em prática há uns 3, 4 meses atrás. É você saber fazer como fosse um textozinho bem simples e a pergunta, de onde você me achou? Você veio através de quem? Do porquê? Você vai saber onde vai colocar mais dinheiro na questão do marketing. Eu fiz isso recentemente e eu acho que foram uns 76% dos clientes disseram que vieram através do Google. Então, significa que o Google Ads está dando certo. Muito certo. E aí, o que é que eu faço? Coloco mais dinheiro. Não está vindo muito atrás do Instagram. O que é que eu faço? Diminuo lá, mas eu também não tiro. Então, é sempre interessante saber de onde é que está vindo esses clientes. Que aí você não perde dinheiro. Você não dá tiro no escuro. Você investe de onde eles estão vindo. Significa que está dando certo. Acho que eu respondi também, né? Respondeu sim. Às vezes eu gosto muito de falar, mas enfim. Tiago, você como egresso, qual conselho você daria pra gente que ainda está nesse processo?
É aproveitar cada... Não cada segundo, que é muito clichê isso. Mas aproveitar cada trabalho e eu vi realmente essa questão dos professores. Eu fui negligente em alguns aspectos em relação a isso. Essa aula não me interessa não. Fica aqui no celular bem tranquilo. Não tenho interesse, mas tu já sabe qual o caminho que tu quer percorrer 100%? Tem certeza? Porque foi basicamente no final do quarto período que eu decidi que eu queria aquilo. E isso, quarto período, 2 anos, né, dentro da faculdade. Que eu pensei em desistir várias vezes, mas quando eu me achei, disse, opa, calma aí, é aqui que eu tenho que percorrer. Foi graças a, como eu falei, foi graças a um trabalho da faculdade que hoje eu sustento a minha família. Que hoje eu realizo os sonhos da minha família por causa disso. Então, hoje é total méritos, porque eu me dediquei àquele trabalho, estudei aquele trabalho, fiz com realmente dedicação daquele trabalho e que deu certo. Mas, como eu falei também anteriormente, que muitos outros trabalhos, muitas outras cadeiras que eu não dava muito valor, mas que hoje eu coloco em prática dentro da minha empresa. Na questão de administrativa, na questão logística, na questão de nichos, enfim, muitas outras coisas. Então, cada coisa vai importar um pouquinho. Mas isso, como eu falei, vai depender do que vocês buscam para a carreira de vocês, que vai agregar bastante. A gente sempre tem um trabalho que a gente tem um carinho a mais. Eu queria saber qual seria esse seu trabalho, assim, que você acha que foi um grande destaque na sua carreira até hoje, que te marcou. Tem alguns. Eu digo que tem alguns, assim, na questão de, por exemplo, teve há um tempo atrás que eu fui gravar Manuel Gomes, não sei se vocês conhecem, de Caneta Azul. Eu não sabia quem era ele. De verdade, eu não sabia quem era o Manuel Gomes. E aí foi quando eu cheguei lá que o pessoal me apresentou e tudo mais. Então, aquele me marcou pelo que eu vivi no momento. Foram 5 dias em Recife, gravando com ele, com uma pessoa super diferente e tudo mais. Mas teve do São João. Como vocês falaram, eu vivi alguns períodos durante o São João. E um vídeo ou outro que era dedicado, assim, eles tinham a equipe que tinha gravado, mas que eu fiquei responsável pela edição do material. E aí teve alguns outros que me marcaram e, caramba, eu que fiz. Eu que editei, ali de meu dedo. São muitos trabalhos, são muitos. Recentemente, por exemplo, eu digo que eu sou muito atualizado em tudo que acontece dentro do IaaS. Né? E eu busco para agregar valor dentro do meu mercado. Não tenho medo. Muitas pessoas dizem, o IA vai roubar seu trabalho, seu emprego. Se você souber, vai lhe agregar bastante. E teve um trabalho recentemente que, a empresa, que foi a empresa de Boa Vista, que eu me marcou porque o dono disse assim, está nas suas mãos. E eu disse, esse daqui eu não vou querer contratar as pessoas, não. Vou tentar fazer por si só, 30 anos de empresa, e eu vou fazer do roteiro até o final. E graças à ajuda do IA, monta para mim um roteiro de até tantos minutos, por favor. Montou. E dali eu consegui montar peças, né, para poder montar o roteiro. Fiz as captações em cima do roteiro, bem estruturado, bem bonitinho. E no final foi aprovado primeiro. Foi algo bem interessante. Acho que foi uma das cenas atuais marcantes. Mas teve recentemente lá no São João desse ano, 2025, pela PicPay, que era o ônibus deles passando em Campina Grande e eu gravando de drone o tempo inteiro. Eles. Teve de quem mais também? São muitos. E da Guaranaquite. Foi também recente. Teve em Campina e teve em Patos. Mas em Patos para mim foi uma experiência fantástica, porque é um local novo, nunca tinha ido para São João de Patos. E ter essa confiança, né, de uma empresa gigantesca que investe apenas na época junina. Se você entrar no perfil da Guaranaquite, só tem peça junina. Eles não investem em nenhum momento durante o ano. E aí eu estou responsável por representar a Paraíba em relação a isso. Tem a CIMED também, algo que foi fantástico para mim. TV Record, enfim, tem muitos marcantes. Cada um tem um pouquinho porque ficou marcante. Mas, no geral, é isso. Muito bacana. Tiago, arriscar, não ter medo, faz parte das suas falas. Então, onde você se imagina profissionalmente daqui a 5 anos?
Eu tenho isso tudo traçado já, sabia? Eu tenho isso bem traçado. Como eu falei, há 10 anos atrás eu já tinha traçado que eu queria mais 5, que eu queria, né, estar hoje vivendo. E basicamente o que é que eu quero é ter mais tempo livre com minha família, porém que minha empresa continue andando, meio que dê frutos mesmo eu não estando lá na empresa. É criar uma conexão de pessoas. Possa ser que isso não aconteça aqui na minha cidade, pode ser que isso não realize a questão de ter um local físico com todo mundo trabalhando, colaboradores trabalhando em conjunto. Possa ser que hoje em dia está muito normal de contratar pessoas de fora de estados e tudo mais, mas é uma empresa, eu posso contar com eles, mas o sonho daqui a 5 anos é basicamente isso, ter minha empresa funcionando, mesmo não estando presente no momento do trabalho. Estou de férias há um mês viajando, mas está acontecendo, meus clientes não ficaram sem ninguém. É basicamente isso. Tiago, você basicamente falou que é um cara que planeja, mas durante as gravações você dá espaço para um imprevisto também? Sempre tem, né? Sempre tem. E eu escuto muito clientes. No final, ele sempre tem razão. É ele que está pagando. Então, se você acha que é o entendedor do vídeo, mas ele sabe mais do que você, principalmente pelo negócio dele. Da mesma forma que eu entendo muito o meu negócio, ele entende muito mais do negócio dele. Então, os clientes, eles pedem. E a gente, ou eu não sou muito de acatar de primeira. Eu escuto, tento justificar do porquê não seria tão interessante, mas não dizendo não, e sim justificando que isso é importante. Eu acho que o diálogo é importante em todo momento. Seja para dizer um não de uma maneira diferente, seja para negociar. O diálogo sempre é interessante. Não é interessante você chegar com o cliente com um orçamento aqui na mesa e entregar para ele e sair. Ele vai olhar e não vai entender o porquê aquilo. Mas o meu serviço não é palpável. Vídeo não é palpável. Como é que ele vai entender que é aquele valor? Se eu não fizer uma planilha e identificar passo a passo. Tem um assistente que é esse custo. Tem aluguel de câmera que é esse custo. Tem esses custos todos aqui. Esse é o valor final. Tem um imposto que paga, esse é o valor final. Então o cliente sempre tem razão. O cliente sempre tem razão. Por isso que eu sempre gosto de dialogar com eles, porque sempre vai ter esse imprevisto. Tiago, mas se a gente fizer no açude velho dando uma pirueta, o senhor vai querer? Não vai se encaixar no resultado do senhor busca. Lembra do que o resultado do senhor falou? O senhor não quer o resultado assim? Não vai chegar, não. Mas o senhor quer? Quero. Então vamos continuar. Afinal das contas, sempre acontecem imprevistos, e aí vai da questão do diálogo e do cliente também. Você falou muito sobre esse diálogo com o cliente, que tem essa dificuldade, né? Sim. Muitas vezes o cliente chega sem saber muito o que está procurando. E a profissão em si, hoje em dia, já está um pouco mais valorizada, mas demorou um pouco até chegar a isso. Então, eu queria saber se você teve dificuldades no início, se sofreu pressão familiar ou de amigos. Não, é uma questão do mercado. Minha família sempre foi muito aberta em questão, assim, nunca interferiu em nada que eu fiz. Que, por mais que eu nunca fui um nerd, mas eu sempre fui focado naquilo que eu sempre busquei. Tudo que eu faço, eu me dedico às coisas. Não sou um estudioso que ainda está estudando o tempo inteiro. Mas naquilo que eu gosto de aplicar para a minha vivência, eu devoro livros, estudo. Então, eles sabiam que vai dar certo. Calma que vai dar certo. Até na questão de arriscar, até financeiramente. Minha família, eu digo isso até aberta. A gente fizemos empréstimos para comprar os meus primeiros equipamentos. Então, foram as pessoas que mais me apoiaram para começar tudo isso. Então, eu só tive apoio. Literalmente, só tive apoio em relação à minha família. Por isso que eu falo muito de família. Muito família. Seja a minha família de onde eu nasci e também as que eu estou construindo. Que eu quero ter essa mesma motivação, essa mesma empurro, esse apoio e tudo mais. Porque é importante para o nosso crescimento, seja pessoal como profissional também. Tiago, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas gostaria de saber, Tiago por Tiago, qual legado você gostaria de deixar como profissional e como pessoa? Perfeito. Como pessoa, seria como aquele que entra em qualquer local e que sai, que as pessoas falam positivamente. Então, deixar
energia boa, de deixar uma imagem boa de qualquer local. Foi algo que meu pai sempre me ensinou, de independente do local que você esteja, faça o seu melhor lá, de carisma e tudo mais, para que quando você sair, ninguém fale mal de você. Então, como pessoa, realmente é esse legado, né, que meu pai deixou, que eu tento deixar também, né, como pessoa e como profissional, aquele que arriscou, o doido, que arriscou tudo e que deu certo. Que arriscou tudo e deu certo. E tá dando. E espero que dê certo também. Continue dando certo, na verdade, né? É isso. Nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no podcast CZI. Nosso muito obrigado. E até a próxima, se Deus Até quiser. a próxima. Obrigado. E espero mais convites, mais vezes. Tem muita coisa pra gente conversar. Com certeza. Valeu. Valeu.